da irmã Fátima, digam amém. Amém. Graças a Deus. Amados, vamos lá. Começa aí, amor, por favor. Samaria. Eu vi que faltou 3, faltou 1, né? Deixa eu pegar a Bíblia para gente. Hoje, quando a gente está fazendo as coisas com um pouco de sono, a gente acaba não enxergando. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Amados, boa noite, José. Nesse tempo aqui, Paulo e Barnabé estavam longe de Jerusalém, mais precisamente em Antioquia da Psíquia. Aí começou uma confusão, irmão Luiz. Uns diziam, olha, você só pode ser salvo se você for circuncidado. O senhor sabe o que é circuncidado? Não. O senhor sabe o que é circuncidado? Circuncidado, no Antigo Testamento, foi um pacto que Deus fez com os filhos de Abraão, que são judeus, que só Deus fez o seguinte: Abraão, nós vamos fazer um acordo. Todo homem que nascer em Israel, no 8º dia de nascido, até o 8º dia de nascido, você tem que circuncidar. O que é circuncidar? O que a gente conhece como cirurgia de fimose. Entendeu? A gente conhece como cirurgia de fimose. Mas só que naquele tempo, eles faziam no cru, com a ponta de pedra. Graças a Deus que eu não nasci naquele tempo. E nem sou eu judeu. Mas qualquer homem ia passar por esse processo. Aí então aqui, eles começaram a dizer, não, só alguém repete o versículo? Quer que eu repita? Sobre a circuncisão. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Nós estamos em Atos. A circuncisão, depois de Jesus, foi cancelada. Depois que Jesus morreu, nasceu, morreu, ressuscitou, a circuncisão deixou de valer. Só que o pessoal começou a pregar, dizendo, não, vocês só são salvos se vocês fizerem a circuncisão, a cirurgia de fimose. Um dizia, não, só que os outros diziam, não precisa. Você não precisa. Começou aquela... Nessa discussão, aí Paulo e Barnabé disse, não, vamos fazer uma reunião em Jerusalém, para a gente resolver essa situação. Aí, você já começar a entender de leve a história, né? Aí, prossiga. Então, o 3. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Então, imagine só uma ilustração. Imagine que a gente é aqui, como igreja, aí desce uma loucura na minha cabeça, e eu dissesse que só vai ser salvo os homens de bigode e as mulheres que usam saia. Tem até problema ainda não? Aí aqueles que se converteram ao evangelho, que fosse mulher, que não usasse saia, como fosse homem, que não usasse bigode, está perdido. Você já pensou? Era essa a regra que eles estavam inventando aí. Não. Mas as pessoas que não são judeus, que não nasceram judeus, elas querem ser salvas. Então, se quiser ser salvo, tem que se circuncidar. Se não se circuncidar, não estão salvos. Mas muita gente está aceitando, mas tem que se circuncidar. Se não for circuncidado, não vai ser salvo. Aí começou aquela discussão. Prossiga. O 5. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto.
Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o Evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Terceira vez, eu acho que os irmãos aqui não vão lembrar, mas os irmãos que começaram a estudar Atos conosco vão lembrar que Pedro saiu e foi pregar na casa de Cornélio. No capítulo 10 de Atos fala isso. E Pedro saiu e foi pregar na casa de Cornélio. Cornélio não era judeu. Cornélio aceitou Jesus junto com toda a família e todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos foram batizados com o Espírito Santo. E Cornélio não era judeu. Aí nessa discussão do capítulo 15 de Atos, tem que circuncidar, não tem que circuncidar, tem que circuncidar, não tem que circuncidar. Aí Pedro disse: peraí, eu fui pregar na casa de Cornélio, a família se converteu, todos foram salvos e batizados. E aí, como é que fica? Estão entendendo? Como é que a gente vai fazer? Vamos excluir a família de Cornélio? Vamos dizer que eles não estão salvos? Vamos, se eles aceitaram Jesus e foram batizados só pelo motivo de não serem judeus, eles tinham perdido? Que história é essa? Então a discussão foi se desenrolando. Prossiga. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova? Colocando uma carga nas costas dos que agora estão tendo. Deus, Pedro automaticamente emana lá. Ele está dizendo aí somente o seguinte: o que Deus quer não é que você seja circuncidado ou não. O que Deus quer é que você creia nele. Se a partir do momento que você crê, você está salvo. Não precisa mais de resenha nenhuma. O que Pedro estava dizendo aí. Aí eles começaram a entender a salvação como realmente Jesus queria que fosse entendido. Para ser salvo, basta crer. O que é crer? É só dizer que acredito? Não. Crer é o ato de você confessar Jesus como Salvador. A partir de hoje, o que o pastor fez ali no domingo, ele não pegou o microfone e saiu: você tem uma nova história com Jesus? Não sei se ele perguntou. Eu quero uma nova história com Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Não é só dizer isso, isso é importante dizer, mas viver uma vida que demonstre que você agora é de Jesus. Como é que eu passo a viver uma vida depois que eu aceito Jesus e demonstro que eu sou de Jesus? Vamos supor, eu não sou crente, aceitei Jesus. Eu mentia, vou fazer de tudo para não mentir. Eu enganava, vou fazer de tudo para não enganar. Eu caluniava, vou fazer de tudo para não caluniar. Eu tinha o hábito de... Ou seja, qualquer coisa que eu faça, que eu perceba que a Bíblia não concorda, que eu perceba que Deus não concorda, quando eu confesso Jesus como Salvador, eu vou trabalhando em um processo para ir mudando os meus atos, as minhas práticas, a minha forma de agir. Por isso que quando alguém aceita Jesus, você ouve sempre alguém dizer: você viu como fulano mudou, depois foi crente. Você percebeu como fulano agora está diferente? O que é isso? Porque quando eu confesso Jesus, não faz as coisas, eu confessei Jesus, agora eu estou crente. Não. É uma mudança de hábito, é uma mudança de prática, é uma mudança de atitude. Prossiga, mulher. E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos, do mesmo modo que os não-judeus. Então todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles, entre os não-judeus. Deixando claro que os não-judeus hoje somos quem? Os não-judeus é quem? Hoje? Os não-judeus é todos aqueles que não são judeus. Né? Os não-judeus não é todos aqueles que não são judeus? Não é verdade? Então, se os não-judeus é todos aqueles que não são judeus, nós somos o quê? Não-judeus. Como nós não somos judeus, esse povo diria, se fosse hoje, tem que circuncidar. Tem que circuncidar. Todo mundo. Mas como a salvação ela é uma confissão e uma mudança de prática, a gente confessou Jesus como Salvador, estamos trabalhando para mudar nossas práticas
E com isso, mesmo sem precisar circuncidar, só bastando confessar e mudar as nossas práticas, nós também temos direito à salvação como os judeus tiveram. Está entendendo, dona Fátima? Não, cristão, né? Alguma pergunta, minha mãe? Josefa, pode fazer as 10 perguntas que você tem aí na cabeça? Piane? Sim, ele é com chão, Piane? O senhor ultimamente está falando muito. Vi? Tem alguma coisa para perguntar? Tem não? Prossiga. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: Meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro... Peraí, mas Simão era quem? Simão era Pedro, né? Caramba, eu não estava lembrado. Mas Simão era Pedro. Muito bem. Está vendo, meu patrão? A senhora sabia que Simão era Pedro? O nome de Pedro também era Simão. Eu prefiro alguns filmes da Recopa também. Mas é tudo Pedro a gente vai esquecer. Está vendo? Eu aprendi que Simão era Pedro. Ô, Débora, como é que você se sente sendo uma Pedro? Obrigado, né? Muito bem. Posso sentir homem, eu sei que nasce mulher. Continuar? Bora. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem: Depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim todas as pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. Ô, irmão, mas por que será que Deus decidiu estender a salvação para os não-judeus? E por que não deixou a salvação só para os judeus? Por quê? Porque é o plano de Deus antes de dar. O plano de Deus, né? Antes de ele criar a humanidade, como Adão falhou, aí ele enviou Jesus para salvar toda a humanidade. Então, salvar os não-judeus, dona Fátima, irmão, isso já era um plano de Deus desde que ele criou o mundo. Porque como Deus sabe de tudo, conhece tudo e vê tudo, ele já sabia que o Adão ia pecar. Como o Adão ia pecar, o Adão foi o reprodutor de todos nós. Como o Adão pecou e Deus já sabia que o Adão ia pecar, ele disse: todo mundo vai pecar, todo mundo é filho de Adão. Quando Adão peca, e todo mundo que nasce de Adão e Eva, depois que eles pecaram, são pecadores, são pecados. Então, a salvação foi estender para o mundo todo, já que o pai e a mãe de todo mundo que vai nascer no mundo, que é Adão e Eva, pecaram. Você entendeu? Aí por isso que a salvação não ficou só para os judeus. Porque se ficasse só para os judeus, os brasileiros, os italianos, os franceses, os americanos, estava todo mundo perdido. Era só para os judeus. Mas graças a Deus que a salvação também ficou para outros nós, inclusive os giral, os sioenses. Eu acho que é isso. Tem alguma pergunta aí, Rita? Tu não entendeu alguma coisa aí? Não, é que eu estou pensando assim. Adão, ele surgiu depois de Noé? Quando? Adão foi o primeiro homem que Deus criou. Deus não formou Adão ele, formou Deus ele. formou. Ele desenhou um boneco, a gente diz de barro, não foi de barro. Foi do pó. O pó é aquele negócio que a gente faz assim. Primeiro ele desenhou Adão, Aí ele, e de Adão foi... aí na costela de Adão ele fez a mulher. Aí não foi, eu sempre digo isso, não foi a mulher que pecou. Foi o homem que vacilou. E permitiu que acontecesse o que aconteceu. Se engano o nome, né? Olha, se Adão não se Eva tivesse caído, mas Adão não tivesse comido também da fruta, tivesse aprendido ela,
Aí Deus até fazia outra mulher, descartava aquela. O problema foi que Adão comeu também. Aí Deus disse, o cabeça errou, a humanidade errou também. Entendeu? A gente tem uma culpa só a mulher, só a mulher, só a mulher. Não, foi o homem. Foi o homem, sem dúvida foi o homem. Volta o texto Tu aí. entendeu, Josefa? Adão foi feito do pó da terra e Deus soprou o fôlego de vida nele. Um dia eu pregando isso numa igreja, aí uma irmã disse, olha, eu estou sabendo disso agora, eu chegar em casa eu vou pegar meu marido, porque ele disse que a culpa era minha. A culpa era da mulher. Tiago continuou. A minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Pois, desde os tempos antigos, a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Vamos detalhar mais por parte desse texto que você leu agora. Repita. E Tiago continuou. Continuou. A minha opinião é esta. Eu vou dar uma opinião, Tiago Luiz. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Eu acho que a gente deve deixar os não-judeus continuarem se convertendo. Está uma bênção isso. Tiago disse. Penso que devemos escrever a eles uma carta. Eu penso que a gente tem que escrever a ele uma carta explicando como é que você deve seguir. Pega aqui na carta. Dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal, que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. O que é carne oferecida a ídolo? Carne oferecida a ídolo. Eles trabalham aqui, fazem, não? Mata animal para oferecer para você cuidar. Também é uma forma. Tinha um grupo de não-judeus que achavam que os deuses deles se alimentavam também, como tem um grupo aí de pessoas que dizem, os deuses deles se alimentavam também de sangue. De sangue. Então eles sacrificavam, não judeus, sacrificavam animais e ofereciam a esse Deus. Prossiga. Falta você explicar a parte da moralidade sexual. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Hoje, o que é imoralidade sexual? Existem vários aspectos sobre isso. Para você citar só um. O marido trai a esposa. A esposa trai o marido. Em um relacionamento você tem mais de uma pessoa envolvida, 3, 4. Isso é imoralidade sexual. E os não-judeus, Tiago pediu para mandar uma carta dizendo para eles, olha, vocês não podem comer carne oferecida a ídolo, vocês não podem ter 2 mulheres, mulheres não podem ter 2 homens, vocês não podem, tem mais o que aí? Comer carne estrangulada. Comer carne estrangulada. Vocês que cozinham, o que é carne estrangulada? É aquela que torce o pescoço? Você torce o pescoço de alguém, Julião? Só mata a galinha assim, né? Mas você torce porque você deve ter sangue. Aí o sangue sai. Tem gente que mata e apaga o Você sangue, né? Vai cozinhar junto. Você tira todo o sangue? Não, Só uma galinha. Carne para morte. Exatamente. Agora, Mas não como a galinha. vamos abrir um parênteses aqui. Por que Tiago aconselhou a não comer sangue? Por quê? Eu não comi, mas como é que chama aquela galinha? Essa galinha que tem sangue no meio, mas não. Amor vago. Amoipado, é amoipado. Certo? Não, mas não tem. É assim. A gente apara o sangue e quando a galinha está cozinhada, a gente coloca o sangue dentro. É chamada galinha ou cabidela ou moifado. Cabe dela? Galinha cabidela é com sangue.
Nunca vi falar isso não. Mas no popular, na cidade, o pessoal conhece como galinha cajueira. Não sei que eu não comi, né? A galinha molho pardo. Você já comeu galinha molho pardo? Ô irmãos, por quê? Ô minha mãe, você está aí só olhando por dentro. Quer dizer, por que a Bíblia aconselha não comer carne com sangue? Porque é pecado, né? É porque é pecado, respondeu. Mas é pecado assim, Jesus quando ele morreu por uma maçã. Vamos chegar lá, José. Boa pergunta. Vou fazer uma pergunta. Pois não. Eu já li assim, eu faço a minha vida, que faz que a gente pode comer carne carne galinha com leite. Não pode? Eu não vi essa parte aí. Tem. Eu já vi. Mas isso era para os judeus naquela época. Antes de Jesus. Está falando do Antigo Testamento, tá? Sim. Ah, tá. Não pode cozinhar o carneiro no leite da mãe. Sim. Não, assim, comer a carne. Não, isso era uma cultura Não judaica. fazer farofa, não é para comer comida, mas... Isso era uma cultura judaica. Isso era uma cultura judaica. Lá do tempo de Moisés, Josué. Agora a gente tem que entender uma coisa. A Bíblia toda é importante, sem dúvida a Bíblia toda é importante. Mas tem algumas coisas que depois da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, algumas coisas ficaram válidas só para os judeus. Não para quem? Para os judeus que não aceitaram Jesus. Que não aceitaram Jesus. Naquele dia eu falava sobre isso, né? Eu falei, quando eu matar agora eu vou sangrar. Quando eu não tinha pessoas que me deixaram. Não comer sangue é pecado porque sangue é vida. Muito bem! Vai pregar, você já fez o meu lugar. Ela lembrou, mas lembrou. Exatamente. Não se pode comer sangue, porque sangue é vida. Você pode estar com a saúde perfeita. Se não tirarem o sangue, você morre. Eu até fui doar sangue uma vez e disse para a mulher, quantos ml você vai tirar? Ela disse, a gente só tira no máximo 500 ml. Ela disse, se tirar 1 litro ou 2 emagrece, pode tirar tudo. Aí ela disse, se eu tirar 2 litros de você, você morre. Tirou o sangue, a gente morre. Então, quando eu estou comendo sangue, eu estou comendo vida. Entendeu? Por isso que a Bíblia aconselha a não comer sangue. Mas vamos para frente. Está taxado, está bom? Tem pergunta, como é que é? Tá bom. Vou aprender, né? A outro, tem muito. Pois desde os tempos antigos, a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Continuar? Existia uma outra, por que diabo disse isso? Porque existia uma outra cultura. Só os judeus podiam ouvir a lei de Moisés. Só os judeus. Mas, aí, com as informações que Paulo deu junto com Barnabé, foi dito que os não-judeus também estavam aprendendo sobre a lei de Moisés. Vocês entenderam? Aí aquele conceito de só os judeus podiam ouvir a lei de Moisés foi quebrado. Prossiga. Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos, Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Apareceram, cita aí o nome da cidade de novo, por favor. Antioquia, não, eles iam, né, da cidade de Antioquia, província da Síria e da Cilícia. Entenda, a igreja em Jerusalém era a igreja sede. A irmã aqui e o Luiz, que já participaram de outras igrejas, sabe que toda igreja é assim, somente igrejas grandes. Tem igreja ali, igreja ali, igreja lá, igreja lá, mas tem uma igreja central, que é onde toma decisões. A igreja católica tem a paróquia central, que coordena uma região, né? Na Igreja do Brasil também tem uma igreja central que coordena toda uma região. Jerusalém, era a igreja, em Jerusalém ficava a igreja central que coordenava toda uma região. Aí chegaram os camaradas dessa cidade aí, Cilícia, Antioquia, Síria. Cilícia. Chegaram os camaradas nessas cidades, se dizendo em nome da igreja de Jerusalém, olhe,
Só pode ser salvo o judeu. Olhe, os não judeus não têm salvação. Olhe, só é salvo se circuncidar. Quem disse isso? Quem disse isso foi a igreja em Jerusalém. Na verdade era mentira. Foi aí que gerou a confusão. Aí eles agora escrevem a carta, dizendo, não, olha, é ele que está escrito da carta. Soubemos que alguns Nós sabemos que alguns do nosso do nosso grupo, foram até aí. tinha gente que estava no grupo dos apóstolos fazendo confusão dos evangelhos. Foram até lá fazer o quê? E disseram coisas que criaram problemas para vocês. Disseram coisas que viraram problema para vocês. O que foi que eles disseram? O que foi que eles disseram, Josefa? O que foi que eles disseram, Josefa Gama? Ele não poderia ser salvo. Muito bem, não poderia ser salvo por quê? Só o Os que eram que era circuncidados. Então eles foram até aí, eles saíram de Jerusalém, foram até Antioquia, Cilícia e outras cidades, conversar besteira, mentir, causar tumulto. Mas pastor, eu pensei que às vezes vai acontecer tumulto só no dia de hoje. Não é Ela vem de longe, né? Então siga. No que nós já lemos na Bíblia e tudo, muitas coisas já aprendemos. Aqui naquela época era mais abafado, né? É verdade. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo. Entenda? O Judas aí que enviaram, que ele não foi aquele que se enfocou, não. Esse Judas aí é outro Judas. E Silas, que também não é o Silas Malafaia. É outro Silas. É outro Silas que eles enviaram. Prossiga. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Olha o que eles disseram aí. Porque o Espírito Santo e nós mesmos decidimos não colocar nenhuma carga sobre vocês. O Espírito Santo, junto com eles, decidiram. Agora, como eles decidiram? Como foi que eles souberam que o Espírito Santo decidiu? Porque eles entraram em oração. A gente só ouve a voz do Espírito Santo, só tem intimidade com ele, se estivermos em oração. Significa que você vai estar no lugar, toda hora, todo momento, com o olho fechado, para falar com o Espírito Santo. Não é isso. Mas a sua mente está sempre pensando, vou botar um pedacinho de água aí, por favor. É como falar com Deus, né? Falar com Deus, ele responde pelo coração, né? A sua mente está ligada em Deus. Por isso que quando a gente está aqui, andando de boa, leva uma pessoa, ai meu Deus! Aí quem é assaltado, ai meu Senhor Jesus! Não é assim que a gente faz? Quem não tem Jesus, não. Leva uma tropeção, mas que, né? Mas não consegue falar, né? Verdade. Então, estamos aqui, versículo aí, né? Sim. Está tão bom que o senhor pensa aqui. Ele tem um branco acabou. Aí, diz aqui. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser essas proibições de fato necessárias. De fato necessário. Não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício. Oferecido em sacrifício. Prossiga ali. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem moralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Só isso que é na carta. Resumindo, só isso. história da mentira, só essa carta resolveu. Só essa carta resolve tudo. Mas não comam carne sufocada, não comam carne oferecida a ídolos e não pratiquem no popular de hoje, não pratiquem a Moralidade a sexual. imoralidade sexual.
Prossiga. Então mandaram que os 4 partissem e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Eles saíram de Jerusalém. Quem foi os 4 que saíram de Jerusalém? Paulo, Barnabé, Judas e Silas. Ah, Paulo, Barnabé, Judas e Silas. Saíram, foram para Antioquia e leram a carta para o povo. Olha, aquela confusão foi causada aqui por alguns que vieram de Jerusalém. Nós fomos lá, resolvemos o problema, aqui está a carta. Eles leram a carta, está o povo. Prossiga. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Silas e Judas eram o quê? Profetas. Profetas. Me explica aí. Eles eram profetas. O que é profeta? Sim, tem pessoas agora que também se podem estar 500, não podem para você. O irmão estava respondendo aí. O que é profeta? Eu não sei se A pessoa que tem profetização das coisas também que é. mas aqui não é esse tipo de profeta, não. Esse aí também é profeta. Também é. Existem duas formas. Tem o dom de profetizar. Tem o dom de profetizar. Que é esse. Que é a Que eu revelação. quero falar. E tem os profetas aí, que são a capacidade de explicar, aplicar as escrituras sagradas, o entendimento das pessoas com relação às coisas futuras. Olha, o que a Bíblia está dizendo aqui é que vai acontecer assim, 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 assim. Isso é uma forma do dom da profecia. Outro dom é essa capacidade que você está falando aí. Tanto é que eles falaram aqui, né? Falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força, através da palavra. Uma coisa interessante, irmãos. Os irmãos aí deram ânimo e força para ver, estou feliz que você está sentando hoje. Uma coisa que os irmãos de Jerusalém vieram fazer. Eles vieram dar ânimo e força aos irmãos. Eles chegaram e todos aqueles irmãos que estavam preocupados, pensativos, achando que eles não iam ser salvos, achando que por eles não serem circuncidados, não ia ter salvação para eles. Eles não, meu irmão, você está salvo sim, vamos morar no céu sim, vamos continuar firme, vamos continuar ganhando alma. Olha, a gente está aqui para se ajudar, nós somos família, estamos juntos. Os irmãos saíram de Jerusalém para dizer isso. Silas, Ananias, Judas, Paulo e Barnabé e Paulo chegaram na igreja dizendo isso. E eu achei muito interessante isso, porque muitas vezes na igreja a gente vê as pessoas tristes e tem uma dificuldade de se aproximar, né? Porque fulano está triste, eu sei, já tem o meu problema, aí quem tiver o seu. Né? Esse cuide. Na igreja, o nosso raciocínio não é esse. O irmão está triste? O que eu posso fazer para você? Para ser útil, para lhe ajudar na situação. Rapaz, é que eu estou angustiado demais. A gente está aqui para lhe ajudar numa luta. O que for possível ser feito, a gente vai fazer. Estamos juntos, a gente é família. Isso era demais. Não olhar para José fazer uma triste. Eu passei no meu momento de tristeza, ninguém ligou, eu vou ligar para ela. Não. Ô pastor, olha por mim que eu estou triste. É assim mesmo, a tristeza acontece com todo mundo. Você não é nem a primeira nem a última. Eu vou matar, irmão. E ela vai dizer, a única palavra amiga que eu estava esperando de conforto. Me deu coisa. Muitas vezes a gente na igreja pede pessoas por não dar palavra de ânimo. Entenda. A palavra de ânimo não é encobrir pecado. Não, o senhor pecou, é assim mesmo, irmão. O senhor errou, foi errado, mas o senhor vai se recuperar, nós vamos morar juntos, vai amar juntos, o senhor vai voltar a ser quem era de novo. Mas tem consciência, o senhor errou feio aqui. Você entendeu? Entendeu, José? Eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos fazendo votos de boa viagem, eles mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Era uma prática de antigamente, minha mãe. Os irmãos,
Eles chegavam aqui, vamos supor que fosse hoje. Aí eles vinham, vamos supor que fosse hoje. Eles vinham, ficavam 3 meses aqui. Todos os cultos, Paulo estava pregando, estava ensinando, Silas também, evangelizando, fazendo culto. 3 meses. Depois ele dizia, irmão Ulisses já aprendeu o suficiente para nos ajudar. Então, irmão Ulisses, fica aqui cuidando da igreja, que agora a gente vai lá para Caraíbas. Ficavam 3 meses em Caraíbas. Vai pregando, ensinando e falando. Aí, depois de uns 3 meses em Caraíbas, a irmã José Fagama já está pronta para coordenar esse grupo aqui. A gente vai lá para Piraca. Era assim que a gente viu. Desse jeito. Eles não ficavam fixos em um lugar toda hora, todo instante, todo tempo. Por quê? Porque existiam poucos obreiros, poucas pessoas para ensinar e muitos lugares para eles irem ensinar. Então, tinha pouca mão de obra e muito lugar para ir. Então, eles ficavam 3 meses ali. Um irmão já conhecia a Bíblia um pouquinho. Eles olhavam para aquele irmão, o senhor está pronto para ensinar esses aqui, fica aí, nós vamos embora. Era assim que funcionava. Não é que nem umas pessoas que chegam e ficam 4 anos lá no salão. Vai ficar mais, né? Já faz 4 anos que ele está aqui. Não. Prossiga. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Em uma viagem anterior de Paulo e Barnabé, anterior a essa, ele estava com Marcos. Estava Paulo, Barnabé e Marcos. Marcos que escreveu o Evangelho. Fica não, né? Por quê? Era outro Marcos. Era o Marcos, João Marcos. Não era o Marcos que escreveu o Evangelho, não. É porque a gente quer falar tudo de cabeça, então você está trabalhando. Aí, João Marcos. Aí percebe. Aí, Marcos, nessa primeira viagem de Barnabé e Paulo, não quis ir até uma outra cidade junto com eles. E voltou para Jerusalém. Justificando que tinha recebido uma gripe, uma virose, coisa assim. Aí Paulo disse, você quer voltar? Não quer continuar com a gente, não? Tá bom, você pode voltar. Tudo bem. Quando chegou aí, nessa viagem de Paulo e Barnabé, Barnabé, por ser tio de Marcos, disse, vamos levar meu sobrinho, Marquinhos, vai ficar de Marquinhos. Marquinhos é tão gente boa. Aí Paulo disse, de jeito nenhum. Você está lembrado que na viagem anterior, ele veio de ir com a gente, ele voltou para Jerusalém? Eu não quero o cara que comece o trabalho e não vá até o fim, não. Eu quero o cara que comece e vá até o fim. Aí Barnabé, não, ele é meu sobrinho, eu gosto dele, a gente boa. Aí Paulo disse, eu não vou, com ele eu não vou. Barnabé disse, não, vamos. Aí Barnabé disse, tá bom, vamos ficar sem confusão. Eu vou ficar com o meu Marquinho e você vai seguir com outra pessoa. Com quem você vai? Eu vou com Silas. Então, a partir daí, Paulo deixou a parceria com Barnabé e foi fazer uma parceria com Silas. A partir do capítulo 15 de Atos. A parceria com Barnabé começou do capítulo 11 até o capítulo 15. No capítulo 15, Paulo começou a parceria com Silas e não mais com Barnabé. Vocês entenderam? A minha mãe ali, ela entendeu, mas não compreendeu. Agora ele não entendeu nada. Quem? A Mirella. Agora, quem escreveu assim, do mar? Quem não entendeu nada? Eu não entendi, não. Ah, sim. Esse do mar. O que você não entendeu? Paulo do mar. Exatamente. É diferente do da Bíblia ou... É outro Marcos. Não. Pastor, eu que estou enganada. Esse Marcos foi o que escreveu o Evangelho. Aquele Marcos é que esse Marcos que escreveu o Evangelho não é o discípulo de Jesus. Ah, sim.
Porque eu estava pensando aqui, eu estou ficando doido. Então é o mesmo. Ou esse Marcos é o que escreveu o Evangelho de Marcos. Exatamente. Então, meus irmãos, eu vou explicar o do Marcos. O Marcos, carinhosamente, por Barnabé, conhecido como Marquinhos, era sobrinho de Barnabé. Barnabé era parceiro missionário de Paulo. Só que em uma viagem anterior a essa que Paulo fez, capítulo 15, Marcos estava junto com Barnabé e Paulo, e teve uma gripezinha, uma cossezinha, uma virosezinha. Ele disse, sabe uma, eu não vou seguir com vocês não. Eu vou voltar para Jerusalém. Aí Paulo disse, mas rapaz, a gente veio para fazer a missão por completo, depois a gente volta junto. Você quer voltar agora? Ainda tem outra cidade para ir, você quer voltar agora? Não, vou voltar. Aí Barnabé disse, não, deixa ele ir, bichinho. Aí Marcos pega e volta. Paulo está tudo certo. Mas, quando chegou nessa segunda viagem, Barnabé disse, ô Paulo, vamos levar Marcos. Ele disse, quem? Seu sobrinho? Nananina, não. Mas eu gosto tanto dele, rapaz. Não, meu sobrinho querido. Não, você está lembrado que na viagem anterior, ele voltou no meio do caminho, não foi até o final. Estou lembrado, mas agora ele vai com a gente até o final. De jeito nenhum, não quero não. Farrapou comigo, não confio mais não. Não, eu só vou se for com ele, Barnabé disse. Aí Marcos disse, aí Paulo disse, então tá bom. Eu vou com Silas e você vai com ele. Aí foi no capítulo 15 que houve a separação de Paulo e Barnabé. Aí Paulo começou a andar com Silas e Barnabé andou um tempo com Marcos. Ok? Entendeu agora? E uma curiosidade, né? Barnabé foi professor de Paulo. Sim. Barnabé foi professor de Paulo. E depois o aluno superou o professor. Sim. Agora, uma curiosidade sobre Barnabé. Barnabé também era músico. Barnabé tocava flauta e harpa. Era levita, que a gente chama. Terminou? A José está ali caindo som. Já está boa. Eu pensei que daí ia estar na metade. Quem está enjoado diz amém? Não dá som aqui, não dá não. É por causa do está boa. Você tem alguma pergunta? Até essa menina, eu tô 11 horas em casa. O irmão Luiz e a irmã Fátima, você vem no dia de hoje é estudo. Então o pastor está ensinando livro por livro do Novo Testamento. E assim, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade. Quer perguntar? Vocês não gostaram de que dizer? E agora está tudo em ordem, tudo bem. Agora está tudo em ordem. Mas José, assim, por que você não gostou comigo? Ah, gostou. O bom é que chegou exatamente na hora do amém. Oi, irmãos. Eles, infelizmente, Não foi na virada, o churrasco? Era fui na virada. Aqui é só água. Foi na virada do ano. Ô, Valor, E agora que o irmão Minuto gosta. Agora que eu gosto. Não, não fui não, não quero não. E como grupo também gostamos. Quer dizer, gostaram muito, mas não tem certeza. Já teve. Mamãe do irmão Renilson também. Tá. Irmãos, ore pelo irmão Renilson, para Jesus abençoar ele nas situações aí. Né, meu irmão? Amém. Se você for orar, lembre dele. Porque a Bíblia diz que orar é muito pelos outros. A gente é um pouquinho brincalhão, viu, compadre? A gente leva as coisas um pouquinho. Não tem que cantar, né? Não, brincadeira, porque levar tudo a sério também é meio bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí atrás, irmãos, tem um questionário. Sim, eu ia fazer o questionário. Vou ler o questionário. Vamos fazer agora. Aí tem 2 Atos, capítulo 15, versículo 1. Algumas pessoas diziam que era preciso seguir as regras antigas da lei para ser salvo. Sim ou não?
Sim? Tudo bem. De acordo com Atos capítulo 15, versículo 2, Paulo e Barnabé conversaram e discutiram sobre esse assunto importante, sim ou não? Sim. Segundo Atos capítulo 15, versículo 3, Paulo e Barnabé contaram às igrejas que muitas pessoas que não eram judeus aceitaram Jesus. Sim ou não? Sim também. Conforme Atos capítulo 15, versículo 6, líderes da igreja se reuniram para conversar e discutir o que era certo. Sim ou não? Sim. Segundo Atos capítulo 15, versículo 7, Pedro contou como Deus usou sua vida para falar de Jesus aos gentios. Não assim. Sim. Sim? De acordo com Atos capítulo 15, versículo 8, Deus mostrou que ama a todas as pessoas, dando o Espírito Santo a todos que creem. Sim ou não? Sim. Conforme Atos 15, 11, somos salvos porque Jesus nos ama E nos dá a sua e graça. nos dá a sua graça. Sim ou não? Tá fácil. Segundo Atos 15, versículo 12, Paulo e Barnabé falaram que tinha falaram os milagres Que Deus fez através deles. que Deus fez através deles, sim ou não? Se isso aqui é tudo sim ou não, aí você já sabe que. Isso aí não é uma só. Se, aí tem umas perguntas extras que eu coloquei aqui. Se você pudesse definir o culto De quarta-feira. de quarta-feira em uma palavra, qual seria? Até o senhor está ajudando o pastor. Só uma palavra é bom. Você poderia definir a família vivendo o chamado em uma palavra, qual seria? União. Família vivendo o chamado é a gente, viu? O senhor é todo sacode também, mas Amém. Você sente falta quando não vem à igreja? Sim. Eita, rapaz, já ficou sério. Fiquei preocupado. Por que não? Não, porque só as morrendo que se sentia falta. Porque é o único que falta, os outros não estão faltando negócio de falta. Aí eu faço virar. Aí tem que. Na hora que você está falando, Conheço essa toda pergunta e até aquele mesmo. Qual outra pergunta? Você crê na Bíblia? Sim, mas tem outras alternativas, né? Sim ou não? Sim ou não? Vocês têm na Bíblia? Pode ser que tem um irmão lá em Rosa, ele disse que crê na Bíblia. Mas ele só viu que ele que não é. Isso aí tem é uma errado. Bíblia, eu tenho alguns questionamentos, mas tem uma Bíblia. Uma pessoa que acertou, mas veio com essa Bíblia é errada. Ela é de novo. Ela me falou. A certa é a católica. Esse católico tem essa. Só tem duas culpas aqui. Não, tem 7 livros. Sete livros a mais. Lembre-se, bota na sua cabecinha aí. Quando disserem que essa é diferente, você diz não. Só tem, a católica tem 7 livros a mais do que essa. E são chamados livros apócrifos. E Vamos lá. vocês não vão saber explicar, né? Eu levo a pública para a pessoa e ela começou. E eu escrevo, falar, né? Lá em pé. Só tem isso. Não é não falando. Mas só para essa pessoa que não está comigo. Só tem isso. Acho que ela não está me cara. Eu acho que vocês devem. O quê? Porque, ó, se Deus fez um rolê na cabeça, ela ia dominar. Se fizesse para os pés, ia pisar. Aí veio das pernas para ser igual. Mas Deus é inteligente, né? Vai estar ao lado. A mulher não é maior nem menor do que a gente. Ela é nossa auxiliadora. Na palavra original, auxiliadora. E você quer dizer o quê? Agora tem uma pergunta para vocês. Olha só, o cabeça da mulher é quem? Tu sabe não quem é o cabeça da mulher? O homem, exatamente. Agora, se o homem é o cabeça, a mulher, a cabeça vai para onde? O cara quer dizer que você não dá até mulher. Eu falava desse que a gente é a cabeça e a mulher é o pescoço. E vira para onde o pescoço. O pescoço que coordena a cabeça. É bem. Por exemplo, dá um jeito. Aí o outro diz assim, você é feita das nossas costelas. Aproveitando essa resenha, porque isso aqui é resenha, né?
As pessoas, aliás, tem um grupo, né, um grupo de pessoas que criticam muito a Bíblia, justamente porque tem isso, né? A mulher seja submissa ao seu marido. Né? A mulher seja submissa ao seu marido. Aí as pessoas não entendem o que é submissão e ficam falando de que a igreja é preconceituosa, que a Bíblia é preconceituosa. Ser submissa é a melhor coisa que existe para uma mulher. Josefa? Aí eu olhei pra ela e falei bem assim, ela disse, a sua mãe, seu pai era católico, eu disse, é. E após eu disse, mas hoje eu não sou católica mais. Isso que eu falar pra ela falou isso. E o Neo? O Neo eu não sei ainda. Irmãos, Aí no caso de ser submissa, Josefa, a mulher tem que. A mulher vai ser sustentada pelo homem. O homem trabalha e faz o dinheiro e a mulher Quer mandar aí. Tem que ser antes do homem. Vamos lá. Ô Josefa, o dinheiro do governo é o nosso, sai do nosso bolso, pelo amor de Jesus Cristo. Mas nós que gostamos do trabalho, não é do homem. Hoje o homem vai no primeiro, a mulher mais não. Ô, irmão, tem uma coisa. A gente não entende dessa submissão porque a gente não vai na origem da palavra. Ali, quando a Bíblia está dizendo a mulher ser submissa ao marido, aí o versículo completa, por amor. Ela não faz por obrigação. Ela faz por prazer de fazer. É como se eu dissesse assim para minha esposa, ô meu amor, eu estou tão afim de comer hoje uma carne. Não é o nome daquela carne que tem farinha em cima? Não. Rapaz, vai dar um tanto tempo comigo, eu esqueci, não, faça uma carne. Liga aí o nome do Faça um bife grelhado aí. Faça um bife grelhado. Eu não estou mandando ela fazer. Ela vai fazer por amor que ela quer viver satisfeito para comer que ela vai. Ô amor, que carne deliciosa. Isso aqui não tem um tempero, só o tempero não. Isso aqui tem muito amor envolvido. Me deu um pedaço aí que eu estou muito satisfeito. É isso. Não é assim, olha, vai fazer que eu estou mandando que eu sou. Não é isso. Mas não pode ser isso. Quem está submisso? Quem está submisso está pouco? Está pouco? Baixo? Quem está submisso, você está dentro d'água totalmente, você está submisso. Ou submisso, né? O que é estar submisso numa casa para a mulher? O que é que está mais submisso numa construção de uma casa? O que é que está mais submisso? O alicerce. A sapata. Ou seja, ali o texto estava dizendo de forma indireta que a mulher está submissa, está embaixo, segurando a estrutura. Por isso que eu falei sexta-feira aqui, que a família pode ter 10 meninos como na casa da Pena. Se o pai tiver de mau humor, se o pai tiver de mau humor, a casa funciona normal. Se a mãe tiver de mau humor, meu amigo, é uma perturbação total. E a mulher que a maioria vai de mau humor? Ela sai não, sim, mas quando o homem está ali. Aí essa está faltando ficar sob a missão. Então, por que quando a mulher está de bom humor, a casa está bem? Porque a mulher foi feita por Deus para coordenar o lar em todos os sentidos. Eu não sei, lá em casa, se está faltando um arroz, um quilo de carne, um feijão, um macarrão, não sei. Eu só chego lá para comer. Quem tem essa responsabilidade é a minha esposa. Ela, quando chega no supermercado, diz, eu gastei tanto. O quê, meu? Tu só trouxe com sacola, gastou isso tudo. Pra você ver, meu filho, mas vai tão caro, tá tudo caro. Misericórdia, rapaz. Oxe, mas é tudo com ela. Agora, na hora de decidir, eu não bato o peito, isso aqui que resolve que sou eu, pessoa. Não, vem aqui, amor, senta aqui, vamos conversar. É assim. É assim que funciona. Não existe. Na sua casa é você mesmo, mas você não manda no não. Ela passou na casa. Na casa dele no meio também. Quem cuida de tudo não sou eu? Mas a missão da mulher é essa, né? É cuidar da Cuidar da casa. casa, dos filhos, do marido. Por que a sociedade está desse jeito hoje? Porque a mulher resolveu assumir o papel do homem. Saindo para trabalhar, deixando os filhos assim, sem o modelo da mãe, sem a presença da mãe. Aí a coisa bagunçou. Porque a mulher saiu para trabalhar de dentro do lar. Não que a gente seja preconceituoso, igual uns homens babacas que dizem, mulher nasceu para pilotar fogão. Mentira. A mulher nasceu para ser líder na casa dela, da família. Na ausência do homem, quem manda é ela. Na presença do homem, os dois se combinam para
fazer a coisa acontecer. É assim que Aí o povo, quando aparece com uma marmaria, não faz tudo direitinho, aí o povo vai fora já vez. Aí que aquele homem é dominado. Mas é melhor levar nome dominado e viver feliz. É melhor viver nome dominado e viver feliz do que não viver assim e viver perturbado. Viver brigando. Entendeu? Não é simples de entender? Agora, falando da mulher, tem que falar só um pouquinho dos homens. É só você perguntar. Não, a mesma pergunta que foi feita da mulher eu quero que você A sua missão é amar quando dar a vida por ela. amar a sua esposa, reconhecer que ela não bate mais fraco, reconhecer tudo isso. Aí, às vezes, o cabelo não quer fazer isso. O problema não é dele. Paulo disse lá na carta aos Coríntios que o homem deve amar a sua esposa e dar a vida por ela. Aí a pergunta é, o mais fácil é ser submisso ao esposo ou dar a vida por ela? Está mais difícil para ele. Ou seja, se alguém for atirar da sua esposa, a sua obrigação é atravessar na frente e dizer, não, vem mata aquela vida. Mas é muito difícil. 90% só que assim, uma sala, uma coisa, É lá no carro do Japão. Eu estou falando que vamos Aí ele já tinha, irmã, já tem uma menina que eu vou ficar se virando, né? no caso da minha esposa, eu não posso ficar na frente dela conversar porque eu não fico em pé, né? Acabou de casar, né? Foi. Então, mas o homem mostra que tem autoridade na casa, não é verdade com a mulher. O homem mostra que tem autoridade na casa quando o problema aparece, ela está perturbada e o homem chega e diz, não, fique tranquila, a gente resolve isso de novo. Pode ficar em paz. O homem na casa tem que ter uma iniciativa, né? Tem que ser assim. Você resolveu sozinho. Esses problemas. Oi, irmãos. Hoje vocês perceberam que é a última aula do ano. Hoje é a última aula do ano. Percebe? Na próxima quarta é dia 24. 24 é... Véspera de Natal. É o pastor público. Não foi quando eu tinha 24, diz. E dia 31. Irmã Fábio, irmão Ulisses, nós temos um grupo da igreja no WhatsApp. Vocês querem entrar no grupo? Vamos colocar você lá no grupo. Amanhã é a quinta-feira a quinta-feira do jejum, que vocês não sabem. É se puder, quem se quiser, se puder e se quiser. A partir de hoje, meia-noite, a gente fica em jejum. Quando é amanhã, 15 para meio-dia, eu faço uma chamada no WhatsApp. A gente faz um curso de 15 minutos para terminar meio-dia pelo WhatsApp e a gente encerra o jejum almoçando. Nesse grupo do jejum, a gente pede oração, a gente, muitas coisas Deus já resolveu. A gente, na hora do popular, se você quiser ler um versículo, cantar um hino, pedir uma oração, você faz por dia, 15 minutos só de culto. Se você fizer jejum, você participa do culto. Se você não fizer, você participa do mesmo. E pode pedir oração. O seu celular vai tocar no meio-dia. Meio-dia não. Aliás, meio-dia não, 15 para meio-dia. Aí a gente faz isso muito rápido. Toda quinta-feira é assim. E é bom, é bom. Fica sem comer até meio-dia. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre a Bíblia, sobre a igreja, que não sabe alguma informação, qualquer que seja, a gente está à disposição para responder. É o que eu digo, meu celular não desliga. De hipótese nenhuma, e eu tenho dificuldade de dormir. Eu não durmo. Então, qualquer hora que você ligar, a gente, se puder ajudar, a gente ajuda. Tá bom? A gente tem uma Bíblia, né? Tem outra não, né? Mas a gente vai conseguir 2 Bíblias. Mas Vocês têm Bíblia? Não. Tem não? A gente vai trazer uma sexta-feira e ver se consegue outra para cada um ter uma. Tá? Tá bom, amados? Foi muito bom ter vocês aqui. A Anitta está doente? Não, ela foi amarradinha. O Rian está frequente aqui, quase por acaso, graças a Deus. Depois a gente vai descobrir que ele está meio pior. Eu trabalhei no dia, ficou triste. Vou entrar na caída, joga fora. Amém, amados? Vamos orar. Amém.
Pega ali a José, por favor, para ela pegar ali. Pai, em nome de Jesus, te louvando, Senhor, por esta noite aqui, onde o Senhor está aprendendo muito a tua palavra. Pai, abençoa a José mesmo, abençoa a sua filha, abençoa a irmã Fátima, Senhor, que está agora participando da família Vivendo Chamado, juntamente com seu esposo, Senhor, irmão Luiz. Muito obrigado por ter trazido eles para perto da gente, Senhor. É um presente que o Senhor nos concede. Abençoa, Senhor, a minha mãe, abençoa, Senhor, a Josefa Pedro, a minha esposa, abençoa a Josefa Gama, abençoa, Senhor, a Pilene, Pai, em nome de Jesus, o Rian, a Vitória, que eu serve, irmão Rendinho, Senhor, vamos na providência, nessa situação que ele vem enfrentando, Senhor, que Deus sabe de tudo, Deus sabe a melhor forma de se resolver, Deus dê uma noite, Senhor, de paz, de tranquilidade, Senhor, acampa os teus anjos à nossa volta, te louvamos, te agradecemos, que amanhã possamos estar na quinta do jejum, em nome de Jesus. Amém. Amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus que fala com o Espírito Santo, continue conosco, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.